Quando ouvimos a palavra clonagem, pensamos na ovelha Dolly. Mas a história da clonagem começou muito antes dela. Os cientistas se perguntavam: células especializadas, como as da pele ou do coração, ainda guardam todo o projeto genético para criar um novo ser? Imagine cada célula como um construtor com acesso a toda a biblioteca de instruções, mesmo que use apenas um capítulo. A grande questão: a especialização é permanente, ou o potencial total de uma célula pode ser reativado? Não se tratava apenas de fazer cópias de animais. Era sobre desvendar os segredos da própria vida. Se uma célula especializada pudesse ser reprogramada, provaria que cada célula carrega uma cópia completa e oculta de nossa identidade genética. A resposta mudaria a medicina e a biologia para sempre. Os primeiros passos para essa resposta não aconteceram em um laboratório futurista, mas em um aquário simples, com rãs. A comunidade científica estava dividida. Muitos acreditavam que a especialização era irreversível. Provar o contrário exigiria um experimento ousado, paciência e um espírito pioneiro. O mundo estava prestes a testemunhar os primeiros passos verdadeiros na clonagem, muito antes da Dolly. O segredo estava escondido nas minúsculas células de uma rã, uma criatura com milhões de anos. O palco estava montado para uma descoberta que redefiniria nossa compreensão da vida. E assim, a busca para desvendar o projeto da vida começou. Na década de 1950, Robert Briggs e Thomas King decidiram responder à grande questão usando a rã leopardo do norte. O objetivo deles? Transplantar o núcleo de uma célula de rã para um óvulo, cujo próprio núcleo havia sido removido. Eles usaram células de embriões jovens, ainda não totalmente especializadas, para suas primeiras tentativas. Com delicada precisão, eles transferiram o núcleo para um óvulo vazio. O resultado? Os óvulos se dividiram, formaram embriões e produziram girinos saudáveis e nadadores, clones do embrião doador. Isso provou que o núcleo de uma célula jovem poderia direcionar a criação de um novo organismo. Mas e as células adultas? O núcleo de uma célula totalmente especializada poderia fazer o mesmo? Briggs e King tentaram, mas quando usaram núcleos de girinos mais velhos ou rãs adultas, os embriões não se desenvolveram. Parecia que a especialização era um caminho sem volta. O sonho de clonar um animal adulto parecia impossível. No entanto, a pergunta permaneceu: o problema era o núcleo ou a técnica? O mundo teria que esperar por outro avanço. O mistério do projeto escondido ainda não havia sido resolvido. Mas os primeiros passos haviam sido dados. No Reino Unido, John Gurdon aceitou o desafio, convencido de que as células adultas ainda guardavam seu código genético completo. Ele usou a rã de unhas africana e refinou a técnica de transferência nuclear, usando métodos mais suaves para evitar danificar os núcleos. Gurdon pegou núcleos de células intestinais totalmente especializadas de girinos e os colocou em óvulos enucleados. Os resultados foram surpreendentes. Alguns óvulos se desenvolveram em girinos e alguns se tornaram rãs adultas saudáveis, clones do doador. Gurdon provou que mesmo células adultas especializadas retêm o projeto genético completo. O processo era difícil e ineficiente, mas o princípio era claro. A especialização não era permanente, podia ser revertida. Cada célula do corpo de um animal, em teoria, poderia criar um clone. As rãs de Gurdon eram a prova viva de que a biblioteca genética em cada célula permanece intacta. Essa descoberta revolucionou a biologia. Isso mostrou que o caminho do desenvolvimento poderia ser revertido. O projeto da vida não estava perdido, apenas escondido. O trabalho de Gurdon ecoou pela ciência por décadas. A era da clonagem realmente havia começado. Os experimentos de Gurdon
despedaçaram a crença de que a especialização celular era final. Ele provou que células diferenciadas podiam ser reprogramadas, lançando as bases para a clonagem e a medicina regenerativa. Sem o trabalho dele, a ovelha Dolly teria sido impossível. A descoberta dele impulsionou o campo da pesquisa com células-tronco. Os cientistas perceberam que podiam transformar células adultas de volta em células-tronco, abrindo novas possibilidades para tratar doenças. Por isso, Gurdon recebeu o Prêmio Nobel em 2012, dividindo-o com Shinya Yamanaka. O trabalho deles mostrou que o código genético em nossas células pode receber um novo começo. As rãs de Gurdon nos ensinaram sobre a flexibilidade e a resiliência da vida. Cada salto na ciência se baseia nos passos cuidadosos anteriores. A jornada da célula de uma rã a um prêmio Nobel mudou nossa visão da própria vida. A história da clonagem é mais do que um marco científico. É um testemunho da curiosidade e da descoberta. Os primeiros experimentos com rãs lançaram as bases para tecnologias que poderiam curar corpos e salvar espécies. Hoje, a clonagem e a reprogramação celular são usadas para preservar animais ameaçados de extinção e explorar novos tratamentos médicos. Tudo começou com uma pergunta simples e a coragem de desafiar verdades aceitas. A capacidade de reprogramar a vida é uma das ferramentas mais poderosas da humanidade. O trabalho de pioneiros como Gurdon nos dá um vislumbre da mecânica da criação. A ciência que começou com o óvulo de uma rã agora nos ajuda a desvendar o projeto da vida. Isso nos convida a sonhar. O que você faria com o poder de clonar? Tudo isso graças a uma lição ensinada pela primeira vez por uma rã.